Mateus, capítulo 5, verso 27 a 30. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olhar direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Aqui Jesus continua a sua fórmula de ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, fazendo a sua interpretação da lei. Naquele tempo se falava muito do aspecto sedutor das mulheres, especialmente no judaísmo. Entretanto, Jesus começa aqui um costume que é herdado por Paulo, por exemplo, que é, ao invés de seguir sua tradição e falar também das mulheres, o mestre coloca toda a responsabilidade sobre o homem, que tinha, especialmente naquela sociedade, a posição de privilégio. A regra é, o privilegiado tem um peso maior da responsabilidade. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês são privilegiados na sociedade em que as mulheres dependem de vocês para se sustentar e para viver, não podem ver as mulheres como propriedade de vocês como é costume. As mulheres não são objetos a serem conquistados por vocês, mas seres humanos como vocês, criados à imagem e semelhança de Deus. Mais uma vez, o problema aqui, como no trecho lido ontem, é o orgulho e o consequente desprezo da vida do outro. Jesus denuncia o pecado da cobiça dos homens do seu tempo e iguala esse pecado ao ato do adultério, a ponto de merecer a mesma punição. Jesus iguala o 10º mandamento ao 7º. Ele iguala o desejo ao ato. Assim como ao citar o 6º mandamento, Jesus mostrou que é possível matar com palavras, aqui ele citou o 7º mandamento e disse que é possível adulterar no coração. O ato não é um ato exterior explícito como no adultério em si, mas um ato interior de olhar ou imaginar cobiçosamente. Jesus está comunicando duas coisas. A primeira é que quem falha em um só mandamento falha em todos os outros. E a segunda é que o pecado vai para além do ato que alguém comete, mas nasce no coração do ser humano. De qualquer forma, Jesus está, reafirmo, afrontando os líderes religiosos da sua época e dizendo aos seus discípulos: não sejam como eles, orgulhosos, que se acham perfeitos, mas não são. Os discípulos de Jesus são aqueles que reconhecem sua incapacidade e pecaminosidade, mesmo que em seu interior se arrependem dela e, com uma postura humilde, recomeçam, buscando não cometer os mesmos erros. Para isso, cortam da sua vida radicalmente tudo que os leva a pecar, pois não confiam em si mesmo. Ou seja, assim como um adicto precisa reconhecer sua fragilidade, sua dependência, enxergar o mal que a droga faz para a sua vida e para aqueles que o rodeiam, abandonar algumas amizades que o levam para o caminho ruim, e só aí começa um caminho de liberdade. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos de humildade para reconhecer nossa potência para desprezar a vida dos outros, tornando-os coisas. Enxergar a desumanização disso, tanto em nós e no outro. Abandonar as conversas, os pensamentos e os hábitos que nos levam a esse pecado. E aí, só aí, poderemos praticar realmente a justiça de Deus. Não porque somos capazes, não porque somos bons, mas porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nós e conosco nesse processo. São parênteses. Em todo esse trecho, Jesus está fazendo alguns exageros. Jesus não esperava que seus discípulos arrancassem realmente os seus olhos, até porque, usando os parâmetros dele, os seus discípulos, e nesse caso nós também, morreríamos muito rapidamente, nós ficaríamos sem membros para contar a história, não é verdade? Jesus está falando de assumir uma postura radical. Mas, fechando parênteses, uma aplicação bem clara para nós hoje é nós, homens, e é com você, homem, que eu quero falar especialmente. As mulheres são vistas há séculos como objetos pela sociedade, como pedaços de carne ou seres humanos inferiores feitos para satisfazerem a nós, homens. Reconheça essa potência má em você, essa capacidade de diminuir as mulheres, de sexualizá-las, de objetificá-las. Entenda o mal que essa forma de olhar para as mulheres é desumanizador delas, e de nós mesmos também. Ouça as mulheres ao seu redor sobre isso. Abandone a pornografia, deixe amizades machistas,
Não veja programas nem ouça músicas que incentivem esse tipo de pensamento e de olhar. Especialmente se você for casado. Respeite com todo o seu ser a aliança que você tem com a sua esposa e você, mulher, com o seu marido. Assim como nós devemos respeitar e nos comprometer completamente com todo o nosso ser, com a aliança que nós temos com o nosso Senhor. Só aí, então, nós poderemos começar a trilhar um caminho de liberdade. Mas é claro, junto a isso, ore e ore muito, pois só o Espírito Santo é capaz de abrir nossos olhos e nos guiar nesse processo. Sem ele nada daria certo, seria tudo uma farsa. Não seja indiferente, não ignore seus impulsos pecaminosos, senão eles vão te dominar e te escravizar novamente. Lembre-se, o orgulho precede a queda. Que Deus te abençoe.